A névoa úmida da madrugada se agarrava à minha pele como um sudário gelado enquanto eu me aproximava do Hospital Colinas Verdes, um gigante de concreto apodrecido adormecido em meio à grama alta. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo rangido enferrujado do portão que se abria, revelando um caminho tortuoso que levava à entrada principal. Uma sensação de pavor me acompanhava a cada passo, como se o próprio ar estivesse impregnado com a dor e o sofrimento que impregnaram aqueles corredores vazios. O vento uivava pelas rachaduras das paredes, sussurrando segredos macabros que só os loucos ousariam ouvir. A entrada principal era um portal para o desconhecido. A porta de madeira apodrecida pendia precariamente nas dobradiças, gemendo como se implorasse para que eu não entrasse. O interior era ainda pior, teias de aranha cobriam as paredes, o ar fétido cheirava a mofo e sangue seco, e os móveis empoeirados pareciam prontos para desmoronar ao menor toque. Um frio sobrenatural percorria meu corpo enquanto eu explorava os corredores labirínticos do hospital. Cada sala era um novo pesadelo, e maçãs enferrujadas, instrumentos médicos empoeirados e prontuários espalhados pelo chão, contando histórias de vidas perdidas e sofrimentos inimagináveis. Em um quarto no fim do corredor, encontrei algo que me gelou o sangue, uma figura humanoide esquelética, com pele acinzentada e olhos esbugalhados, presa a uma cama por correias de couro apodrecido. A criatura gemia baixinho, um som gutural que emanava do fundo de sua garganta necrosada. Um terror incontrolável me dominou. Eu queria correr, gritar, me livrar daquele lugar amaldiçoado, mas meus pés estavam presos ao chão, como se invisíveis cordas me puxassem para aquela criatura agonizante. De repente, a figura se contorceu violentamente, seus ossos estalando e sua carne pútrida se desprendendo do corpo. Um grito agudo e ensurdecedor rasgou o silêncio do hospital, ecoando pelos corredores vazios como um prenúncio de Doom. E então, a escuridão me consumiu. Quando acordei, estava deitado na grama úmida do lado de fora do hospital, o sol nascente banhando o mundo com uma luz pálida. O terror ainda pulsava em minhas veias, mas a figura macabra havia desaparecido. O Hospital Colinas Verdes permanece em pé até hoje, um monumento ao horror e à loucura. Ninguém se atreve a entrar em seus domínios, pois todos sabem que a escuridão que o habita não se limita apenas às suas paredes. O que eu vi naquela noite permanece um mistério, um pesadelo que se recusa a me abandonar. A lembrança da criatura agonizante do grito dilacerador me perseguem, sussurrando em meus ouvidos que o horror do Hospital Colinas Verdes é real, e que a loucura que habita seus corredores pode se manifestar em qualquer lugar, a qualquer hora. O terror que presenciei no Hospital Colinas Verdes não se limitou àquela criatura macabra. As visões infernais e assustadoras que me atormentaram naquela noite continuam a assombrar meus pensamentos até hoje. Em uma sala de cirurgia empoeirada, vi instrumentos médicos se moverem por conta própria, realizando uma operação grotesca em um corpo fantasma. O cheiro de carne podre e sangue era nauseante, e os gritos agonizantes do paciente ecoavam pelas paredes. Em outro quarto, uma enfermeira fantasmagórica com um rosto pálido e olhos vazios flutuava sobre uma cama vazia. Seus dedos gelados tocaram meu rosto, deixando uma sensação de pavor que me acompanhou por dias. Nos corredores escuros, vultos sombrios se moviam nas sombras, sussurrando palavras indecifráveis que gelavam meu sangue. E nos cantos escuros, vi rostos deformados e olhos esbugalhados me observando, seus sorrisos macabros congelados em um rictus de terror eterno. O mais horripilante de tudo era a sensação de que eu não estava sozinho. Uma presença maligna me acompanhava a cada passo, seus olhos frios perfurando minha alma. Eu podia sentir sua respiração gelada em meu pescoço, e o toque fantasmagórico de suas garras em meus ombros. O medo era tão intenso que eu me sentia paralisado, incapaz de me mover ou gritar. Era como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde a única realidade era o horror que me cercava. As visões infernais do Hospital Colinas Verdes se infiltraram em meus sonhos, transformando meu sono em um tormento constante. Acordava suando frio, com o coração batendo descompassadamente, atormentado pelas imagens macabras que dançavam em minha mente. Até hoje, o trauma daquela noite me acompanha. O Hospital Colinas Verdes se tornou um símbolo do horror que existe nos cantos escuros do mundo, um lembrete de que a loucura e o terror podem se manifestar de formas que a mente humana jamais poderia imaginar.
As visões infernais que presenciei naquela noite me marcaram para sempre, um pesadelo que se recusa a me abandonar. E sei que, enquanto o Hospital Colinas Verdes permanecer em pé, o horror que o habita continuará a assombrar os vivos, sussurrando promessas de terror e loucura para aqueles que ousarem se aproximar. O horror do Hospital Colinas Verdes não se limitou às visões infernais que presenciei naquela noite. A experiência me deixou com uma sensação de pavor que se infiltrou em cada canto da minha vida, me tornando um prisioneiro do meu próprio medo. Comecei a ter pesadelos vívidos, onde as criaturas macabras do hospital me perseguiam por corredores intermináveis. Seus gritos e gemidos ecoavam em meus ouvidos mesmo quando eu estava acordado, me torturando com a lembrança do que eu tinha visto. Em meio ao terror, uma pergunta me atormentava: o que eu realmente vi naquela noite? Era tudo apenas um produto da minha mente traumatizada, ou havia algo mais sinistro acontecendo? Decidi investigar, buscando respostas nos arquivos empoeirados do hospital. Passei dias vasculhando documentos, fotos e prontuários, buscando pistas que me levassem à verdade. O que descobri foi ainda mais perturbador do que eu poderia imaginar. O Hospital Colinas Verdes não era apenas um lugar de cura, mas também um palco de experimentos macabros e rituais profanos. Nas profundezas do hospital, encontrei um laboratório secreto onde experimentos horríveis foram realizados em pacientes inocentes. Criaturas grotescas, resultado de mutações e hibridizações, eram mantidas em cativeiro, seus gemidos de dor ecoando pelos corredores. Em um antigo livro, encontrei descrições de rituais satânicos realizados por médicos enlouquecidos que buscavam transcender os limites da vida e da morte. As páginas estavam manchadas de sangue e cobertas de símbolos profanos, um testamento do horror que se escondia nas paredes do hospital. A cada nova descoberta, meu medo se transformava em uma paranoia avassaladora. Eu tinha certeza de que estava sendo vigiado, que as entidades macabras que eu havia presenciado estavam à minha procura, prontas para me arrastar para as profundezas da loucura. O terror se tornou meu companheiro constante. Eu vivia em um estado de alerta permanente, esperando a qualquer momento ser atacado por uma das criaturas que assombravam meus pesadelos. O Hospital Colinas Verdes consumiu minha vida. Me tornei um recluso, obcecado em desvendar os mistérios daquele lugar amaldiçoado. Minha saúde mental se deteriorou, e a linha entre a realidade e a fantasia se tornou cada vez mais tênue. Em um momento de desespero, decidi incendiar o hospital. As chamas consumiram o prédio, reduzindo-o a cinzas. Mas o horror que eu havia presenciado não foi destruído com ele. As visões infernais continuam a me assombrar, um lembrete constante de que o mal que habita o Hospital Colinas Verdes nunca será completamente apagado. Hoje, vivo como um eremita, isolado do mundo, atormentado pelas lembranças do que vi e pelas dúvidas que me corroem. Será que eu realmente vi o que vi? Ou tudo foi apenas um produto da minha mente perturbada? Uma coisa é certa, o Hospital Colinas Verdes pode ter sido destruído, mas o horror que ele abrigava continua vivo, sussurrando promessas de terror e loucura para aqueles que ousarem se aproximar. A noite caía sobre minha casa antiga, envolta em um silêncio sepulcral que me arrepiava até os ossos. Morava sozinho desde a morte da minha amada esposa, Elisa, num evento que me deixou em um estado de profunda tristeza e solidão. A casa, antes cheia de vida e risos, agora era apenas um eco fantasmagórico do passado feliz. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, senti um frio repentino percorrer a espinha. Uma sombra fugaz cruzou a minha visão, desaparecendo na escuridão como um espectro. Ignorei, pensando ser apenas minha mente pregando peças. Mas a noite se arrastou, e os sustos se intensificaram.
Sussurros fantasmagóricos ecoavam pelos corredores, objetos se moviam sozinhos, e uma sensação opressiva de ser observado me consumia. Tentei dormir, mas era impossível. O medo me mantinha acordado, cada barulho me fazendo pular da cama. De repente, um som gutural e animalesco rasgou o silêncio. Era baixo, mas inconfundível. Uma criatura das trevas estava em minha casa. Armado com uma faca enferrujada, percorri os cômodos escuros, os sentidos em alerta máximo. O som se aproximava, cada vez mais nítido, mais grotesco. Cheguei à sala de estar, e ali, à luz pálida da lua, a vi. Uma criatura humanoide, com pele esverdeada e olhos flamejantes, me observava com um sorriso macabro. Meu coração batia descompassado enquanto eu recuava, aterrorizado. A criatura se aproximou, seus movimentos lentos e predatórios. Preparei-me para o ataque, mas algo me impediu. Uma lembrança, um perfume familiar, me invadiu. E então, reconheci. Aquela criatura não era um monstro das trevas. Era Elisa, minha amada esposa. Mas de alguma forma macabra, ela havia se transformado em algo grotesco, uma entidade consumida pela tristeza e pela raiva. Em um momento de horror e angústia, compreendi que Elisa era responsável pelas mortes que assolavam a região. Sua dor a havia corrompido, levando-a a cometer atos terríveis. A criatura que eu via diante de mim não era mais a mulher que eu amava, mas um ser consumido pelas trevas. Com um grito de dor e desespero, lutei contra a criatura. A batalha foi árdua, mas no fim, consegui dominá-la. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu observava o corpo sem vida da minha amada, transformado em um monstro pelas forças do mal. A partir daquele dia, a casa ficou em silêncio novamente. Mas o silêncio era diferente, permeado por uma tristeza profunda. Elisa se foi, e com ela, a esperança de um dia encontrar paz novamente. A lembrança da criatura que ela se tornou me assombra até hoje, um lembrete constante da dor e da escuridão que podem consumir até mesmo as almas mais puras. Dias se transformaram em semanas, e o silêncio opressor da casa me sufocava. A morte de Elisa, transformada em algo grotesco, me assombrava a cada piscar de olhos. Buscando refúgio, mergulhei em antigas caixas no sótão, cheias de pertences dela. Em meio a fotos e cartas, encontrei um diário, a caligrafia de Elisa ornamentada saltando das páginas amareladas. Com o coração pesado, comecei a ler. As primeiras entradas eram de puro amor, repletas de planos para o futuro e sonhos compartilhados. Mas, conforme as páginas passavam, um tom obscuro ia tomando conta. Elisa escrevia sobre pesadelos vívidos, sonhos em que entidades sussurravam promessas de vingança contra aqueles que a magoaram. As descrições coincidiam perfeitamente com a criatura que eu vi, a versão monstruosa de Elisa. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que Elisa sempre esteve vulnerável a essas forças malignas? O que a levou por esse caminho de escuridão? Continuei lendo, desesperado por respostas. Em uma das últimas entradas, encontrei algo devastador. Elisa descrevia um ritual, um pacto feito com uma entidade das trevas em troca de um poder. Um poder para me punir. Elisa acreditava que eu a havia magoado de alguma forma, que eu era responsável pelo sofrimento dela. As acusações no diário eram vagas, distorcidas pela lente de sua dor. Fui tomado por uma onda de culpa e confusão. Havia algo que eu não lembrava? Algo que a levou a tal desespero? As últimas palavras do diário me causaram um terror glacial. Ele vai pagar. Todos vão pagar. Elisa jurava vingança contra todos que lhe causaram dor, incluindo a mim. Agora, sozinho nesta casa silenciosa, o medo se transformou em paranoia. Cada som, cada sombra, me faz pular da cadeira, convencido de que a criatura de pele verde e olhos flamejantes retornará. Mas agora sei que ela não virá de fora. Eu vivo com o terrível conhecimento de que a escuridão que a consumiu pode estar dentro de mim também. Elisa se foi, mas as trevas que a tomaram parecem pairar sobre a casa, um lembrete constante do horror que reside tanto no mundo exterior quanto dentro de nós. A solidão se tornou minha companheira inseparável.
Não aguentava mais viver naquela casa, impregnada da memória da minha amada transformada em pesadelo. Decidi vendê-la, mas nenhum comprador chegava perto. Corredores falavam de energia ruim e davam desculpas esfarrapadas. Uma noite, sem conseguir dormir, ouvi um barulho familiar vindo do sótão. Subi as escadas com o coração na garganta, a faca enferrujada apertada na mão. Lá em cima, no escuro, vi um brilho vermelho familiar. Não era a criatura, mas o diário de Elisa, aberto sobre uma caixa misteriosa. Dentro da caixa, encontrei um espelho negro, empoeirado. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que esse era o artefato usado para invocar a entidade? Um impulso mórbido me dominou. Peguei o espelho e o limpei com a manga da camisa. Na superfície negra, vi meu reflexo distorcido, com olhos ardendo em um vermelho inquietante. De repente, a voz de Elisa sussurrou na minha cabeça, fria e cheia de ódio. Você vai se juntar a mim. Todos pagaremos. Soltei o espelho com um grito, cambaleando para trás. Ele caiu no chão e se estilhaçou em centenas de pedaços. Olhei para meu reflexo quebrado no chão, esperando ver a criatura, mas só vi a minha própria imagem distorcida, contorcida em uma expressão de terror. Naquele momento, percebi a terrível verdade. A escuridão que consumira Elisa não precisava de um espelho para me alcançar. Ela já estava dentro de mim, alimentada pela culpa, pela dor e pelo medo. Com um soluço, caí de joelhos no chão do sótão, abraçando o vazio. A casa silenciosa ao meu redor parecia zombar, ecoando a promessa do diário: ele vai pagar. Todos vão pagar. E eu sabia, no fundo do meu coração, que a punição final estava apenas começando. Desde criança, ouvia histórias sobre a Mulher da Sombra, uma criatura fantasmagórica que vagava pelas brumas da floresta que cercava nosso vilarejo. Diziam que ela era uma alma penada, presa à terra por um crime horrível, roubar almas dos inocentes. Essas histórias me aterrorizavam, especialmente quando a escuridão caía e o vento assobiava pelas árvores. Mas, com o tempo, a lenda se tornou apenas um conto de fadas para assustar crianças, ou assim eu pensava. Tudo mudou quando minha família começou a morrer. A primeira foi minha irmã mais nova, encontrada sem vida no bosque, com o rosto branco como a neve e os olhos arregalados de terror. No dia seguinte, foi meu pai, morto em um acidente inexplicável na fazenda. E assim, um por um, meus familiares foram caindo, cada um com uma expressão de pavor congelada em seus rostos. O pânico se apoderou de mim. Eu não sabia o que fazer, quem ou o que estava causando essas mortes horríveis. A única coisa que me restava era a esperança de que a lenda da Mulher da Sombra fosse verdade, que ela fosse a responsável por tudo isso e que eu pudesse encontrar uma maneira de detê-la. Em uma noite de tempestade, corri para a floresta, o vento uivando em meus ouvidos e a chuva caindo em torrentes. Eu segui um caminho secreto que meu avô me havia mostrado quando criança, um caminho que supostamente levava ao refúgio da Mulher da Sombra. Depois de horas de caminhada árdua, cheguei a uma clareira no meio da floresta. No centro, havia uma cabana velha e decrépita, envolta em névoa densa. Meu coração batia descompassado enquanto me aproximava, a cada passo tomado com mais medo e determinação. Ao entrar na cabana, encontrei uma figura fantasmagórica sentada em uma cadeira de balanço. Ela era alta e magra, com cabelos longos e escuros cobrindo seu rosto. Uma aura de tristeza e maldade emanava dela, me deixando arrepiado da cabeça aos pés. Você veio, ela disse com uma voz rouca e sussurrante.
Eu estava te esperando. Eu sabia que era ela, a mulher da sombra. A responsável pela morte da minha família. Mas, em vez de medo, senti uma raiva incontrolável tomar conta de mim. Por que fez isso? Gritei, minhas palavras carregadas de fúria. Por que matou minha família? Ela me olhou com seus olhos vazios e disse, e eles não eram meus. Eles pertenciam a mim. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. A dor e a raiva se transformaram em desespero. Eu corri para a mulher da sombra, meus punhos cerrados, pronto para atacar. Mas, quando cheguei perto, ela se desfez em uma névoa escura, deixando apenas um eco de sua voz sussurrante no ar, eles sempre serão meus. Caí de joelhos, o chão frio sob meus pés. A cabana estava vazia, a névoa se dissipando lentamente. Eu estava sozinho, cercado pela escuridão da floresta. Voltei para o vilarejo, um homem quebrado. A lenda da mulher da sombra era real, e eu a havia visto com meus próprios olhos. Mas, o que me perturbava ainda mais era saber que ela não era um monstro qualquer, mas sim a alma penada da minha própria esposa, morta em um acidente de carro anos antes. A culpa me consumia. Eu a havia amado tanto, e agora ela estava vagando pela floresta, roubando almas para se vingar da vida que lhe foi tirada. Eu não sabia o que fazer, como parar sua fúria. A única coisa que me restava era viver com a lembrança da minha amada esposa, agora transformada em um monstro horrível. A mulher da sombra me havia roubado tudo, mas eu nunca esqueceria o seu amor, mesmo que ele estivesse manchado por sangue e terror. A lenda da mulher da sombra se espalhou por todo o país, se tornando um conto de terror que assombrava gerações. E eu, o único sobrevivente da sua fúria, vivi o resto da minha vida atormentado pelas lembranças dos meus familiares mortos e pelo fantasma da minha amada esposa, a mulher da sombra que me roubou tudo. Anos se passaram desde o meu encontro com a mulher da sombra. O vilarejo agora era um espectro do que já foi, abandonado por todos que temeram a maldição. Eu vivia sozinho em uma cabana na fronteira da floresta, atormentado por pesadelos e visões da figura fantasmagórica. Uma noite, o vento uivou com uma fúria anormal, trazendo consigo a névoa densa e familiar. Dentro da cabana, senti uma presença fria se aproximar. Já conhecia aquela sensação, o perfume de rosas murchas e tristeza profunda. Não fuja, a voz sussurrada ecoou na minha mente, não nos meus ouvidos. Eu preciso te mostrar algo. Contra minha vontade, me levantei e segui a voz para a floresta. A névoa me envolveu como um abraço macabro, guiando-me por caminhos que não reconhecia. Finalmente, chegamos a uma clareira onde uma velha árvore retorcida parecia sangrar com uma luz vermelha. Olhe, a voz sussurrou novamente. Hesitante, me aproximei da árvore. À medida que chegava mais perto, percebi que a luz vermelha emanava de um medalhão preso ao tronco. Era o medalhão que eu havia dado a Clara no dia do nosso casamento, o mesmo que ela usava no momento do acidente. Com um tremor nas mãos, peguei o medalhão. No momento em que o toquei, uma onda de memórias inundou minha mente. Não as memórias felizes do nosso casamento, mas uma visão horrível do acidente. Vi o carro dela ser atingido por um caminhão desgovernado, vi seu corpo sendo arremessado, Vi outra figura no banco do passageiro do caminhão, uma figura alta e escura com olhos vazios. A realização me atingiu como um raio. Não foi um acidente. A outra figura, a figura sombria, forçou o caminhão a bater. Mas quem era? Por que mataria a Clara? De repente, a voz sussurrou em minha mente mais uma vez, mas desta vez com uma mistura de tristeza e raiva. Você se esqueceu de mim. Olhei em volta, mas a clareira estava vazia. A névoa se dispersava rapidamente, revelando a floresta sob o nascer do sol. Só então percebi. A mulher da sombra não era Clara consumida pela vingança. Era outra entidade, algo que se agarrou a Clara no momento da sua morte, se alimentando da sua dor e raiva, distorcendo sua alma para se vingar de quem a esqueceu e de mim. A revelação me trouxe um novo tipo de horror. Eu não só falhei em proteger Clara, mas também a condenei a uma eternidade de sofrimento. A culpa corroeu minha alma,
um peso maior do que qualquer medo que a mulher da sombra já havia me causado. Com lágrimas nos olhos, segurei o medalhão perto do meu coração. Clara, eu sussurrei, eu nunca te esqueci. Perdoe-me. O vento pareceu suspirar através das árvores, como se lamentando. Então, o medalhão ficou quente em minha mão. A luz vermelha pulsou uma última vez, antes de se apagar. Naquele momento, eu sabia que a mulher da sombra havia se dissipado, junto com a alma atormentada de Clara. Mas o alívio era tênue. Eu estava sozinho, quebrado pela perda e consumido pela culpa. Talvez a lenda da mulher da sombra tivesse acabado, mas o terror de minhas ações e a dor da perda me acompanhariam até o fim dos meus dias. Vivi por muitos anos naquela cabana, o silêncio ensurdecedor quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o uivo do vento. O medalhão de Clara permaneceu comigo, um lembrete constante do meu fracasso. Às vezes, em noites tranquilas, jurava ouvir um sussurro na brisa, o eco da voz de Clara. Mas era apenas o vento brincando com a minha sanidade. Um dia, um jovem repórter apareceu na minha porta. Ele ouviu a lenda da mulher da sombra e estava interessado em saber a verdade. Contei a ele tudo, desde as mortes misteriosas até a minha descoberta final. Ele me olhou com descrença, mas algo em meus olhos, a tristeza profunda e a loucura que brilhava ali, o fez acreditar. Ele publicou a história, mas como era de se esperar, a maioria considerou apenas mais um conto de fadas macabro. Não importava. A verdade estava libertada, pesada e terrível, mas finalmente revelada. Um dia, não acordei. Meu corpo foi encontrado sem vida na cabana, o medalhão de Clara frio em minha mão. Alguns disseram que foi de tristeza, outros murmuraram sobre a maldição da mulher da sombra. A verdade, porém, era bem mais perturbadora. Naquela noite, o vento uivou com a fúria de um animal selvagem, e na névoa densa que envolvia a cabana, jurei ver a figura fantasmagórica da mulher da sombra. Mas desta vez, não havia tristeza em seus olhos vazios, apenas um frio e terrível vazio. E em seu sussurro final, pude jurar ter ouvido e agora estamos juntos novamente. A lenda da mulher da sombra talvez tenha morrido comigo, mas o terror que ela representou, o terror do arrependimento e da culpa, esse viverá para sempre nas brumas daquela floresta amaldiçoada. Em meio a caixas empilhadas e móveis cobertos por lençóis brancos, a pequena Júlia vasculhava o sótão empoeirado da antiga mansão. Seus pais haviam se mudado recentemente para o local, e a menina logo se viu fascinada por seus mistérios e segredos. Enquanto explorava os cantos esquecidos, Júlia tropeçou em um baú de madeira apodrecido. A curiosidade a dominou, e ela o abriu com cuidado, revelando um interior forrado de veludo verde desbotado. Dentro, aninhada entre camadas de tecido amarelado, estava uma boneca de porcelana. Era linda, com cabelos loiros cacheados emoldurados por um laço de fita azul, olhos azuis penetrantes e um sorriso delicado. Júlia a segurou em suas mãos, sentindo uma estranha sensação de familiaridade. Parecia que a boneca a reconhecia de alguma forma. A partir daquele dia, Júlia se tornou inseparável da boneca. A levava para todos os lugares, confidenciava seus segredos e sonhos, e até mesmo dormia com ela abraçada. A boneca parecia ter vida própria, respondendo aos seus toques e sussurrando palavras em um idioma que Júlia não entendia. No entanto, com o passar do tempo, algo começou a mudar. A boneca, antes tão bela e inocente, agora emanava uma aura sombria. Seus olhos azuis pareciam penetrar a alma de Júlia, e seu sorriso se transformava em um rictus sinistro. As noites se tornaram atormentadas.
Júlia acordava com pesadelos terríveis, sonhando com a boneca rindo de forma macabra e seus olhos brilhando com uma luz maligna. Ela tentava se livrar da boneca, jogando-a no lixo ou escondendo-a em lugares secretos, mas ela sempre reaparecia, intacta e mais perturbadora do que antes. Um dia, Júlia decidiu confrontar a boneca. Ela a segurou em suas mãos e a encarou com determinação. "O que você quer de mim?", perguntou ela com a voz trêmula. A boneca não respondeu, mas seus olhos azuis brilharam com uma intensidade ainda maior. De repente, a voz de uma criança ecoou pelo sótão: "Brinque comigo, Júlia. Brinque para sempre." Júlia se arrepiou de terror. Ela reconheceu a voz, era a voz de sua falecida irmãzinha, Ana. Ana havia morrido em um acidente de carro anos antes, e Júlia nunca havia superado sua morte. A boneca era amaldiçoada. Ela era o receptáculo da alma de Ana, presa em um ciclo eterno de tristeza e raiva. Ana queria que Júlia se juntasse a ela, para que juntas pudessem brincar para sempre no sótão empoeirado da antiga mansão. Júlia sabia que precisava escapar. Ela correu para fora do sótão e desceu as escadas, a boneca em seus braços. Ela jogou a boneca na lareira e a observou queimar, as chamas consumindo sua beleza e maldade. A voz de Ana ecoou uma última vez, cheia de angústia e desespero. Mas Júlia não se deixou abater. Ela subiu as escadas e queimou o baú de madeira, destruindo o último vestígio da maldição. A partir daquele dia, Júlia nunca mais viu a boneca de porcelana. Ela ainda sentia a falta de sua irmã, mas agora sabia que Ana estava em paz, finalmente livre da maldição que a prendia. E ela mesma, finalmente livre do terror, pôde seguir em frente com sua vida. Anos se passaram desde o pesadelo da boneca de porcelana. Júlia cresceu, mudou-se da mansão antiga e tentou seguir em frente. Mas a sombra daquele evento a perseguia. Os sonhos haviam parado, mas restava uma perturbadora sensação de incompletude. Então, no aniversário de morte de Ana, Júlia recebeu um pacote anônimo. Dentro, embalado em veludo verde desbotado, idêntico ao do baú do sótão, estava a boneca de porcelana. Intacta, como se nunca tivesse sido queimada. O pânico apertou o peito de Júlia. Era impossível. Ela havia destruído a boneca com suas próprias mãos. Mas lá estava, seu sorriso sinistro a encarando, os olhos azuis brilhando com uma malignidade familiar. Desta vez, porém, algo estava diferente. Atrás da fita azul do cabelo da boneca, Júlia notou uma pequena fenda na porcelana. Com cuidado, ela abriu, revelando um diminuto pergaminho amarelado. Desdobrando-o, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a letra de Ana, garranchas infantis que Júlia reconhecia de velhos cadernos. O bilhete dizia: "Obrigada por me libertar, irmã. Mas nossa brincadeira não acabou. Encontre a verdadeira culpada. Vingue-me." O sangue gelou nas veias de Júlia. A boneca nunca foi a culpada. Era apenas um recipiente. Um recipiente para a raiva e a injustiça que ela nunca entendeu. A culpa da morte de Ana não era dela, mas de alguém que ela nunca suspeitou. Um turbilhão de memórias inundou sua mente. Os estranhos acidentes domésticos que sempre a cercaram e Ana. A negligência que sua irmã sofria. E a indiferença fria de seus pais, sempre ocupados. A ficha caiu. A verdadeira culpada morava sob o mesmo teto há anos. Júlia apertou o bilhete e a boneca com força, uma nova determinação ardendo em seus olhos. A brincadeira de Ana havia se tornado a missão de Júlia. Ela encontraria a verdade, por sua irmã e por si mesma. A investigação de Júlia foi meticulosa e secreta. Ela reexaminou os relatórios policiais sobre a morte de Ana, procurando por inconsistências. Conversou com antigos vizinhos e conhecidos, cavando fundo em lembranças há muito enterradas. Cada nova descoberta levava cada vez mais perto da terrível verdade. A negligência de seus pais não era acidental, era calculada. Eles haviam se livrado de Ana deliberadamente, cansados de sua fragilidade e vendo-a como um peso. O confronto final foi frio e devastador.
Júlia expôs suas descobertas, a fúria controlada ardendo em sua voz. Seus pais, encurralados e sem saída, confessaram tudo. A culpa, o medo de escândalo, o alívio doentio, tudo jorrou para fora em um fluxo nauseante de palavras. Júlia não sentiu raiva, apenas um profundo vazio. Seus pais haviam morrido para ela muito tempo atrás, naquela noite em que falharam com Ana. Agora, restava apenas a justiça. Ela entregou as provas à polícia, o peso da boneca de porcelana desaparecendo de seus braços. O julgamento foi rápido e condenatório. Seus pais receberam a punição que mereciam, mas para Júlia, nenhuma sentença poderia trazer Ana de volta. No cemitério, diante do túmulo de sua irmã, Júlia finalmente deixou a boneca para trás. Ela colocou sobre a lápide, um símbolo sombrio da brincadeira macabra que as havia unido e separado. Eu te encontrei, Ana, sussurrou Júlia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Agora você pode descansar em paz. Com o vento soprando suavemente, a fita azul da boneca tremulou, como um aceno final. Júlia sabia que nunca esqueceria o horror, mas também carregaria a memória de sua irmã com amor. Ela seguiria em frente, honrando a vida de Ana e quebrando o ciclo de dor que as prendia. A casa rangia com o vento frio da noite, um lamento fantasmagórico que me acompanhava enquanto eu me aventurava pelos cômodos vazios. A solidão pesava sobre meus ombros como um manto de chumbo, e cada passo ecoava sinistramente no silêncio. Meus pais viajaram a negócios, me deixando sozinho aos meus 16 anos. A princípio, a ideia de ter a casa toda para mim era empolgante. Imaginei noites de jogos e filmes, devorando pizzas sem ter que ouvir broncas. Mas a realidade era bem diferente. Um terror crescente me consumia. Sentia como se estivesse sendo observado, cada movimento vigiado por olhos invisíveis. Sombras dançavam nas paredes, e os sons da casa, antes familiares, se tornavam sussurros macabros. Naquela noite, o pesadelo se tornou realidade. Um vulto sinistro se materializou no corredor, uma forma humanoide alta e esguia, com membros longilíneos que se dobravam em ângulos impossíveis. Seus olhos eram duas fendas negras, que brilhavam com uma luz sobrenatural. Eu me congelei, paralisado pelo medo, incapaz de mover um único músculo. A criatura avançou lentamente, arrastando seus pés descalços pelo chão de madeira. Um gemido gutural emanava de sua garganta, um som que gelou meu sangue. Em um último ato de desespero, corri para o meu quarto, me trancando dentro. Ofegante, encostei-me na porta, meu coração batendo descompassado. Do outro lado, a criatura arranhava a madeira com suas garras afiadas, urrando de frustração. A noite se arrastou como uma eternidade. Eu me acomodei no chão, tremendo de frio e medo, enquanto a criatura continuava sua vigília macabra. Ao amanhecer, o vulto finalmente se dissolveu, deixando apenas um rastro de terror em seu rastro. Eu me levantei, cambaleando, e abri a porta com cautela. A casa estava vazia, como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo terrível. Mas eu sabia que não era. A criatura era real, e eu a vi com meus próprios olhos. O que era, e de onde veio, eu nunca saberia. Mas uma coisa era certa, e jamais esqueceria a noite em que me vi sozinho em casa, face a face com horror. O que mais me aterroriza até hoje não é a forma bizarra da criatura, mas a sensação de que ela ainda está lá fora, em algum lugar, esperando a próxima oportunidade para me atacar. A cada noite, quando as luzes se apagam e a casa se torna um labirinto de sombras, o medo volta a me consumir.
E eu sei que, a qualquer momento, o vulto sinistro pode voltar a se materializar, me arrastando para um mundo de trevas e terror. Dias se transformaram em semanas, e a paranoia se instalou. Trancava todas as portas e janelas com cadeados extras, transformando a casa em uma fortaleza precária. Qualquer barulho noturno me fazia pular da cama, o coração martelando contra as costelas. Comecei a ter alucinações. Via vultos se esgueirando pelos cantos do olho, ouvia sussurros em línguas estranhas vindos de trás das paredes. Meu sono se tornou fragmentado, atormentado por pesadelos vívidos da criatura. Uma noite, acordando em um sobressalto, notei algo diferente. Um símbolo estranho estava rabiscado na parede do meu quarto, desenhado com um material negro e oleoso que não reconhecia. Era uma teia de linhas e círculos, pulsando com uma luz tênue e nauseante. O pânico me dominou. A criatura não estava apenas me perseguindo, estava me marcando. Aquilo era um aviso, um prenúncio de algo terrível que estava por vir. Consumido pelo medo, comecei a pesquisar o símbolo online. Noites em claro foram gastas vasculhando fóruns obscuros e bibliotecas digitais, mas não encontrei nada. O símbolo parecia existir apenas na minha realidade distorcida pelo terror. Então, encontrei um velho livreiro na parte baixa da cidade. O lugar cheirava a mofo e pergaminho antigo, e o dono, um homem magricela com olhos fundos, parecia carregar o peso de segredos sombrios. Mostrei-lhe o símbolo, desenhado em um pedaço de papel. Seus olhos se arregalaram, e ele cambaleou para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Isso. Ele sussurrou, a voz rouca, isso é a marca de um devorador de almas. Segundo o velho livreiro, os devoradores de almas eram entidades antigas que se alimentavam do medo e da miséria humana. Eles caçavam os solitários, os vulneráveis, aqueles que emitiam uma frequência de terror que os atraía como mariposas à luz. Ao marcar sua presa, o devorador de almas estabelecia uma conexão, tornando-se cada vez mais forte com o medo da vítima. Era um processo lento e sádico, como uma planta carnívora lentamente digerindo sua presa. A única maneira de quebrar a conexão, o livreiro me disse, era enfrentar a criatura. Tinha que encarar o medo, por mais aterrorizante que fosse. Ele me deu um amuleto de osso escurecido, dizendo que poderia oferecer alguma proteção, mas a verdadeira força vinha de dentro. Naquela noite, me preparei para a batalha final. Armado com um amuleto e uma coragem nascida do desespero, esperei a criatura surgir das sombras. E ela surgiu. O vulto se materializou no meu quarto, a forma bizarra ainda mais grotesca do que antes. Mas desta vez, eu não corri. Respirei fundo, fechei os olhos e gritei. Gritei com toda a força dos meus pulmões, liberando a fúria e o terror que me consumiam há semanas. Quando abri os olhos, a criatura cambaleou para trás, como se meu grito a tivesse ferido fisicamente. O símbolo na parede pulsava com uma luz mais intensa, mas agora emanava uma sensação de dor. Continuei gritando, canalizando todo o meu medo em fúria. A criatura guinchou, um som agudo e ensurdecedor, e lentamente começou a se dissolver. O símbolo na parede ficou negro como carvão, depois se desfez em pedaços. Quando o silêncio finalmente voltou, eu desabei no chão, exaurido e tremendo. A criatura se foi, pelo menos por enquanto. Mas eu sabia que a experiência me mudará para sempre. Nunca mais serei o mesmo. Agora carrego dentro de mim o peso do terror e o conhecimento de que existem coisas horríveis que se escondem nas sombras, esperando para devorar os solitários e os vulneráveis. O alívio foi passageiro. Sim, a criatura se fora, o símbolo desaparecera, mas a paranoia permaneceu como uma sombra grudada em mim. Pus o amuleto no bolso, um frágil lembrete da minha vitória precária. Dias se tornaram semanas, e a quietude da casa nunca mais me pareceu segura. Cada farfalhar, cada render do soalho, me fazia saltar. Mas o que me perturbava mais era a sensação de estar sendo observado. Certa manhã, ao preparar o café, senti um calafrio percorrer minha espinha. Virei-me lentamente para a janela da cozinha e, por um breve instante, juro ter visto um vulto distorcido refletido no vidro. Mas quando meu olhar focou,
a imagem desapareceu. Deixei a xícara cair, o líquido quente se espalhando pelo chão. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas reflexo da luz, um truque da minha mente traumatizada. Olhei novamente para a janela, forçando a vista. E então vi o símbolo, não na parede, mas discretamente riscado no canto inferior do vidro, quase imperceptível. Mas o que me gelou o sangue não foi o símbolo em si, mas o que estava escrito logo abaixo, em letras minúsculas e distorcidas: "Da próxima vez, será por dentro."